Pai, assim como um soldado pronto para a batalha, meu Pai. E te pedimos, Senhor, que ao abrir da boca do nosso pastor Davi, meu Pai, que não venha ser ele a falar, Senhor, mas que venha ser o teu Espírito Santo a usar a boca do teu servo para falar aos nossos corações, meu Pai. Por mais, meu Pai, que nós te pedimos coisas, meu Pai, mas só o Senhor sabe o que nós necessitamos. Só o Senhor sabe o que a tua igreja precisa ouvir, meu Pai. Nós não sabemos, mas aceitamos aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, meu Pai. Então eu te peço, meu Pai, vai guardando o teu filho, vai guardando, meu Pai, os filhos do teu filho, vai guardando, meu Pai, a nossa pastora Livan, a esposa do teu servo, meu Pai. E que nesse momento, meu Pai, eu te peço desde já, vai acampando anjos ao redor do teu filho, ao redor da tua igreja, para desfazer toda oração contrária, para desfazer todo laço, para desfazer toda a seta do inferno, meu Pai. E que nessa noite, mais uma vez, usa o nosso pastor poderosamente, meu Pai, para nos dar uma palavra de destino, uma palavra de direcionamento, de exortação. Eu não sei, meu Pai, mas o Senhor sabe. E mais uma vez, meu Pai, eu te peço, blinda, meu Pai, os ombros do teu filho, vai revestindo, vai guardando, meu Pai, desde já, meu Pai, a vida do teu servo e toda a parentela, vai guardando as irmãs, meu Pai, vai guardando, meu Pai, o pai, vai visitando, meu Pai, toda a parentela que corre o sangue do teu filho na veia. E ao abrir da boca dele, a tua igreja vem ouvir não a voz dele, mas vem ouvir a tua voz, meu Pai, vem ouvir a tua voz. E que nessa noite traz para nós, meu Pai, uma palavra de transformação maravilhosa do teu altar, Senhor, que só o Senhor conhece e sonda o que nós precisamos. E assim te agradecemos, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Aplauda Jesus aí e receba o nosso pastor Davi, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz, igreja. O laço se quebrou, viu, igreja? Mais uma vez. E estamos aqui nesta noite para adorar e glorificar o santo nome do Senhor. Você não veio aqui nesta noite olhar para o pastor, olhar para a pastora, olhar para os irmãos. Você veio aqui adorar e glorificar o santo nome do Senhor. Você veio aqui também para ter comunhão com seus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Segundo Reis, capítulo 20, seu versículo 1 em diante. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo as Reis, capítulo 20, tá bom, meu diabo? E seu versículo 1. Vamos meditar nesta palavra nesta noite. Amém, igreja? Vamos ler. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouviu a tua oração e viu as tuas lágrimas
e eis que eu te curarei ao terceiro dia. Subirá à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. Tomaram e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: sente-a isto da parte do Senhor, como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse: adianta-se-á a sombra 10 graus, ou o retrocederá. Então disse Isaías: é fácil que a sombra adiante 10 graus, tal, porém, não aconteça antes retroceder 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra, lançada pelo sol declinante no relógio de Acais. Louvado seja o nome do Senhor. Sente, dando glória a Deus em nome de Jesus. Amém, igreja? Palavra poderosa, palavra que fala de um rei chamado Ezequias. Palavra do Senhor vem nos dizer que antes de Ezequias, vários reis estavam ali ensinando aquele povo. Mas os reis que viveu antes do rei Ezequias eram reis idólatras, reis que ensinavam pessoas a adorar falsos deuses, a adorar a Deus de Baal, a fazer tudo aquilo que desagradava ao Senhor. Aqueles reis antes de Ezequias estavam ensinando aquele povo que o Deus que eles deveriam adorar era o Deus de barro, Deus de imagem, Deus feito por mão de homens, não Deus todo-poderoso, não Deus que livrou o povo do Egito, não Deus que livrou aquele povo e fez passar pelo mar vermelho a pés enxutos. Mas agora Deus levanta um rei chamado Ezequias, e ao contrário daquele povo, daqueles reis que fazia tudo ao contrário que Deus queria, aquele rei começou, a primeira coisa que ele fez foi quebrar todos os altares de Baal, foi quebrar todos os altares de deuses estranhos, e ali ele levantou um altar de adoração ao Senhor, e ensinava aquele povo que eles deveriam adorar a Deus em espírito e em verdade. No reinado de Ezequias não tinha espaço para adoração de falsos deuses. No reinado de Ezequias não tinha espaço para que as pessoas viessem fazer coisas que desagradavam ao Senhor. E o rei Ezequias, ele era bem sucedido, porque tudo que ele fazia, ele consultava ao Deus Todo-Poderoso. Tudo que ele fazia, ele consultava a Deus. Tudo que ele fazia, ele perguntava ao Senhor se era certo ele fazer ou não. Antes de ele tomar uma decisão, ele orava para Deus e perguntava se essa decisão, qual ele ia tomar, era essa decisão verdadeira. E trazendo para os dias de hoje, trazendo para a minha vida e para a tua vida, nós que servimos ao Senhor em espírito e verdade, tudo que eu e você
venha fazer, temos que consultar ao Senhor, temos que perguntar: Senhor, é este caminho que eu devo seguir? Senhor, será que eu devo proceder desta maneira? Senhor, será que se eu fizer de outra forma, vai desagradar o teu coração? E aquele rei Ezequias, ele fazia tudo conforme a vontade do Senhor. Mas a palavra do Senhor também vem nos dizer que este rei, cai sobre ele uma enfermidade mortal, uma úlcera, cai sobre ele uma doença, a qual iria levar ele para a morte. E a palavra do Senhor diz que Deus manda o profeta Isaías até a casa deste rei, porque esse rei fazia tudo que agradava a Deus, porque esse rei procurava andar nos caminhos do Senhor, porque este rei tudo consultava a Deus, e de repente vem uma doença sobre este homem, e aí fica a contradição. Se este homem ele consultava a Deus, ele fazia tudo o que Deus pedia, se este homem era temente ao Senhor, quando vem uma doença sobre este homem, parece que a casa deste rei caiu, parece que esse homem não acreditava mais em Deus, parece que a vida deste homem agora vem de mal a pior. O homem temente ao Senhor, mas Deus ele sonda o meu e o teu coração. E Deus sempre vai nos dar, igreja, mais uma oportunidade, porque Deus sabe do meio do teu coração. E quando Deus ele pede para Isaías, filho de Amós, ir até a casa do rei e dizer: olha, põe tua casa em ordem, porque certamente morrerás. A palavra do Senhor diz que quando aquele homem se retira da casa do rei, ele vira o rosto para a parede e começa a orar ao Senhor: Senhor, lembra dos benefícios que eu fazia na tua obra. Senhor, eu andava nos seus preceitos. Senhor, eu adorava o Senhor em espírito e em verdade. E a palavra do Senhor vem nos dizer que quando ele termina a sua oração, o próprio Deus pede para Isaías voltar até a casa dele. Volta lá e diz a ele que eu ouvi a oração do meu servo. Diz a ele que eu vou acrescentar 15 anos sobre a vida dele. Ou seja, Deus estava dando mais uma oportunidade para aquele homem. E Deus está dando mais uma oportunidade para a minha vida e para a tua vida também. O que Deus quer de mim é de você sinceridade. Assim como aquele rei, ele se ajoelhou e virou as costas e ficou em direção para a parede e começou a orar ao Senhor, o Senhor ouviu a oração daquele homem. E na minha vida e na sua vida não será diferente. Quando você receber uma notícia triste, quando você receber uma notícia desagradável, curve, dobre seu joelho, vire as costas e comece a adorar o Senhor, comece a orar a Ele, comece a pedir a Ele: Senhor, lembra dos meus feitos aqui na terra, lembra do que eu tenho feito conforme a tua vontade. O Senhor vai ouvir a tua oração e vai liberar a bênção e vai acrescentar dias sobre a tua vida. Só que antes, o profeta Isaías disse: Ezequias, põe a tua casa em ordem. E nós podemos acrescentar várias casas. Tem a casa que somos nós, tem a casa que é a família, tem a casa financeira, tem a casa conjugal. Nós podemos acrescentar. O que é que eu e você devemos colocar em ordem?
O que é que está acontecendo na minha vida e na tua vida que está desagradando o coração de Deus, ao ponto de ele enviar um profeta e dizer: põe a tua casa em ordem, senão morrerás. O que é que nós estamos fazendo de errado? Você já parou para tirar essa reflexão? Assim como Deus pediu para o profeta Isaías e na casa do rei Ezequias, Ele também pode pedir a um profeta de hoje na terra, e até a mim e até você, dizer: põe a tua casa em ordem. O que é que você está fazendo? O que é que eu estou fazendo que minha casa está bagunçada? Qual é a casa, sua ou minha, que está bagunçada? Será que é o meu jeito? Será que é a minha maneira de falar? Será que é a minha maneira de se expressar? O que é que está errado? Mas a palavra do Senhor diz que Deus ouviu a oração daquele homem, e Deus pede para o profeta voltar e dizer que ele está curado daquela úlcera, e que o Senhor no terceiro dia ele ia ter certeza que estaria curado. Mas assim, aquele homem que servia ao Senhor, assim como nós servimos ao Senhor, assim como aquele homem que fazia tudo o que Deus queria, ainda assim duvidou. Qual é a certeza que eu vou ter que eu serei curado? E muitas das vezes nós não cremos que Deus nos curou. Muitas das vezes nós não cremos que Deus pode salvar os nossos familiares e duvidamos. Quando nós duvidamos, nós perdemos a bênção, porque Deus, ele não trabalha na dúvida, Deus trabalha na certeza, e nós temos que ter a certeza, porque se Ele falou, Ele garante. E aí ele pergunta ao profeta Isaías: como eu saberei que eu estarei curado? Aí o profeta diz: pega umas folhas de figo, faz bate e coloca sobre a sua úlcera. Mas assim, como é que eu vou ter certeza? O Senhor vai fazer o sol, a sombra, e adiante 10 graus. Mas o Senhor pode fazer o sol, a sombra e adiante, mas Ele não pode retroceder. E o profeta vai, se ajoelha e ora a Deus, e Deus faz tudo conforme o profeta pediu. O sol retrocede, e aí a sombra retrocede, e verdadeiramente ele tem a certeza que Deus tinha curado ele. E muitas das vezes somos assim também, igreja. Muitas das vezes fazemos prova do Senhor. Errado fazer prova? Não. Gideão fez 3 vezes prova para o Senhor. Não é errado fazer prova, mas nós temos que crer que nosso Deus é poderoso. Nós temos que crer que nosso Deus, Ele é fiel para cumprir a palavra que Ele falou. E quando, nesse período, igreja, que Deus acrescenta 15 anos sobre a vida de Ezequias, nasce o seu filho, o sucessor, que vai tomar conta do reinado. Com 12 anos de idade, faltando 3 anos para Ezequias morrer. Com 12 anos de idade, este menino assume o reinado. E agora ele começa a desconstruir tudo que o rei tinha feito. Os altares que ele tinha levantado em adoração ao Senhor, ele começou a tirar. Os ensinamentos que o rei Ezequias estava dando para aquele povo, para adorar o Senhor, em espírito e em verdade, ele começou a tirar tudo. Ele começou a desfazer tudo que o rei Ezequias começou a fazer. O menino com 12 anos de idade não tinha nenhuma estrutura
para assumir um reinado. O menino com 12 anos de idade, ele poderia muito bem seguir o exemplo do seu pai, homem temente, homem que fazia as vontades do Senhor, homem que adorava a Deus em espírito e em verdade, mas fazia tudo ao contrário, porque ele não estava preparado. Mas muitos podem dizer, mas ele teria que ser o sucessor correto, mas teria que ter também o ensinamento do seu pai. Ele teria que andar lado a lado com o seu pai e ver o ensinamento que o pai estava dando, não só para ele, mas também para todo aquele povo. Mas ele preferiu seguir os seus próprios conselhos. Ele preferiu seguir as suas próprias intuições. E muitas das vezes muitos dizem: o meu filho vai ser o meu sucessor. A maioria dos pastores falam isso. Mas o pastor já perguntou se o meu filho ou o filho dele tem esse desejo? Será que aquele menino com 12 anos de idade, ele tinha um desejo de ser rei? Ele tinha o desejo de tomar conta de uma nação que estava em guerra com o rei da Síria? Será que ele tinha condição de tomar conta daquele povo? Mas mesmo assim, ele foi. E foi tudo de mal a pior. Tudo que aquele homem tinha construído, tudo que aquele homem tinha feito, ao contrário dos outros reis, que estava passando por aquele lugar, o filho dele começou a destruir tudo, começou a desfazer, começou agora a ensinar aquele povo que eles deveriam voltar a adorar falsos deuses. Começou a ensinar aquele povo que eles não precisavam adorar só um Deus, que qualquer Deus que eles quisessem adorar, eles poderiam. E assim estamos vivendo neste tempo atual. Falsos deuses, como o nosso pastor Fábio pregou aqui, falsos ensinamentos, falsas doutrinas, ensinamentos errados, ensinamento que não condiz com a palavra do Senhor, ensinamento só para ver a igreja cheia, igreja de porta aberta, de porta larga, para que a igreja esteja cheia, mas o ensinamento do Senhor não tem, doutrina não tem, por isso que o evangelho está indo de mal a pior. É por isso que o evangelho está indo igual o rei Ezequias, fez tudo que agradava ao Senhor, mas no final do seu reinado estava indo de mal a pior. Mas quiseram que aquele menino, depois, com 12 anos de idade, tomasse conta do reinado. No reino de Deus, tudo tem que ter uma preparação, tudo tem que ter um ensinamento, e muitas das vezes queremos fazer do nosso jeito, queremos fazer pela nossa vontade, sem consultar ao Senhor se pode ou não, sem perguntar para Deus uma confirmação, sem perguntar para Deus se aquilo ali vai trazer bênçãos ou maldição sobre nossas vidas. É por isso, igreja, que nós temos que consultar ao Senhor. Toda decisão que eu e você venha a tomar, nunca tome uma decisão por vontade própria, nunca faça pela vontade do teu coração, porque o meu e o teu coração é enganoso. Muitas das vezes o nosso coração pede uma coisa, mas Deus não quer.
E muitas das vezes chega lá na frente e nós quebramos a cara. E a primeira coisa que nós falamos é que Deus nos esqueceu. A primeira pessoa que nós culpamos não somos nós, somos Deus. É Deus. Ah, porque Deus permitiu isso, porque Deus permitiu aquilo. Mas na hora da minha e da sua decisão, nós consultamos ao Senhor. Nós perguntamos a Ele se verdadeiramente era isso que Ele queria. Não. Tomamos a nossa decisão. Mas Deus, Ele deu mais uma oportunidade. Aquele homem iria morrer. Ele sabia da enfermidade que ele estava enfrentando, uma úlcera ou um câncer. Ele sabia que não tinha mais jeito. Ele estava nas mãos do Senhor. E olhe que ele estava nas melhores mãos, que é do Senhor. Mas Deus, sabendo da sinceridade daquele homem, Deus, sabendo e conhecia todos os benefícios, todos os feitos que ele fez. E aí muitas das vezes nós achamos o que eu e você está fazendo para Deus é em vão. Não é em vão, igreja. Aquele homem, ele teve a recompensa dele. Tudo que eu e você venha fazer para Deus nunca será em vão. Sempre terá um benefício. Sempre Deus vai te dar o seu galardão pelos benefícios, pelos feitos que você tem feito aqui na terra, não para o homem, mas para Deus. E aquele homem, ele teve o benefício dele, 15 anos, não mais com a enfermidade, 15 anos, não mais com a sua úlcera, aquela doença, mas 15 anos curado, 15 anos transformado, 15 anos sarado, 15 anos vivendo, esperando a vontade do Senhor, 15 anos esperando o seu momento, 15 anos esperando Deus chamar. Você tem crédito, igreja? Você tem crédito? Você que faz a obra do Senhor em espírito e em verdade. Você que faz a obra do Senhor sem esperar retorno de homens. Você que faz a obra do Senhor sem esperar que o homem venha te dar a recompensa. Você tem crédito, porque quem vai te dar a sua recompensa não é o homem, não é o pastor, não é a pastora, não é o diácono. Quem vai lhe dar a sua recompensa é Deus. É o próprio Deus que vai lhe dar a sua recompensa. E para você que ainda não está fazendo a obra do Senhor com sinceridade, Deus manda te dizer: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, põe a sua casa em ordem, senão morrerás e não viverás. Põe sua casa em ordem, igreja. Serve para mim também. Não pense que não serve para mim não, porque aqui eu sou o mais pecador, irmão. Serve para mim também. Põe a sua casa em ordem, para que os seus dias se prolonguem aqui na terra. A morte do rei Ezequias, versículo 20. Quanto os mais de Ezequias e todo o seu poder, e como fez açudes e trouxe água para dentro da cidade, porventura não estão inscritos no livro da história dos reis de Judá
Descansou Ezequias com seus pais, Manassés, seus filhos, reinou, e seu filho reinou no seu lugar. Um menino de 12 anos começou a reinar. Ezequias ainda vivo. Com 15 anos, Ezequias vem a falecer e o menino assume para desconstruir o que ele construiu. E tem muita gente tentando desconstruir o que você construiu. Tem muita gente tentando desfazer o que você fez. Tem muita gente aí, igual esse filho de Ezequias, desfazendo tudo o que você fez em prol da obra do Senhor. Mas a conta o dia chega. Então esta palavra, igreja, que eu deixo não só para a igreja, mas para mim também. E a palavra que eu deixo é: põe a tua casa em ordem. Qual é a casa que você tem que colocar em ordem? Não responda para mim, é com você e Deus. Qual é a casa? O que é que você está achando que está faltando para que Deus venha falar isso com você? Põe a tua casa em ordem. Será que a sua casa física, que você tem que arrumar a sua casa? Será que a sua casa espiritual, que você tem que colocar as coisas espiritual na frente? Será que a sua casa, o seu coração, que é enganoso? Você sabe qual é a sua casa que você tem que colocar em ordem. Você sabe o que é que está te atrapalhando para fazer a obra do Senhor. Você sabe, não precisa ninguém dizer. Ou melhor, não precisa Deus enviar um profeta para lhe dizer qual é a casa que você deve arrumar. A única coisa que Deus vai mandar o profeta dizer é: põe em ordem. E você sabe qual é. Amém, igreja? Então peço à igreja que fique de pé em nome de Jesus. Esta palavra que Deus colocou no meu coração para toda a igreja, e eu me incluo junto nesta palavra. Uma palavra bastante